Olá! Vamos conversar hoje sobre adoção. No direito civil brasileiro, adoção é o ato jurídico pelo qual uma pessoa recebe outra como filho, independentemente de existir entre elas qualquer relação de parentesco, consanguíneo ou afinidade. Quando isto acontece, as responsabilidades e os direitos, como por exemplo pátrio poder, dos pais biológicos em relação ao adotado, são transferidos integral ou parcialmente para os adotantes. É necessário muito investimento afetivo e grande capacidade de acolhimento. Assim como na grande maioria dos países, no Brasil, o filho adotado possui os mesmos direitos de um filho biológico. E você sabia que há vários tipos de adoção? Vamos explicar. A adoção à brasileira é a adoção feita sem o devido processo legal e judicial. Logo, insere-se no contexto da filiação socioafetiva. É aquele reconhecimento voluntário da maternidade ou paternidade, por meio do qual não foram cumpridas as exigências legais pertinentes ao procedimento de adoção. Os adotantes simplesmente registram perante o cartório de registro civil a criança ou adolescente como se filho biológico fosse. Mas atenção! Essa adoção à brasileira constitui um ilícito civil e penal. Segunda modalidade, a adoção de nascitúrio é aquela adoção da criança que já foi concebida, mas ainda não nasceu. Não tem previsão expressa na nossa lei, como acontecia na vigência do Código Civil anterior de 16. O Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como o Código Civil vigente, e a Lei 12.010 de 2009, que regulamenta a adoção, omitiram-se sobre essa possibilidade da adoção do nascitúrio, trazendo tão somente que a adoção depende do consentimento dos pais ou do consentimento legal do adotando. Terceira modalidade, a adoção homoparental. É a adoção por casal de pessoas do mesmo sexo. Nunca houve proibição legal expressa para tais adoções no ordenamento jurídico brasileiro, apenas interpretações contrárias ou favoráveis, de acordo com a concepção moral e particular dos envolvidos nos processos. Após o reconhecimento das famílias homoafetivas pelo Supremo Tribunal Federal em maio de 2011, a resistência e dificuldade das adoções por casais homossexuais tornaram-se menores. Esses casais interessados em adotar, assim como qualquer casal, deve comprovar que estão casados ou vivendo em união estável e demonstrarem, além da estabilidade, boa estrutura do núcleo familiar. Adoção intuito personae é a adoção pela qual os pais biológicos escolhem os adotantes e manifestam expressamente perante a autoridade judiciária o desejo de entregar o filho em adoção a determinada pessoa ou casal. Intuito personae é uma expressão em latim que se traduz como em consideração à pessoa. É o mesmo que adoção consensual, adoção consentida, adoção dirigida ou pronta. A omissão do legislador em tratar expressamente dessa adoção não significa que ela seja proibida ou que não exista tal possibilidade. Adoção por testamento é a adoção que se faz via testamento. O ordenamento brasileiro nunca permitiu a adoção diretamente por testamento. Todavia, é possível que em testamento se estabeleça declaração de reconhecimento de paternidade socioafetiva, que não deixa de ser uma forma de manifestação de adoção. A disposição de última vontade que reconheceu o filho como seu, mesmo não biológico, é prova suficiente para que se busque em juízo a declaração da relação de adoção ou declaratória da paternidade ou maternidade socioafetiva. A sexta modalidade, adoção póstuma, é aquela cuja concessão se dá após a morte do adotante, produzindo efeitos retroativos à data do óbito. É imprescindível que a pessoa falecida tenha demonstrado em vida desejo evidente de adotar e laço de afetividade com o adotando. Embora a legislação exija a pré-existência de processo de adoção à época do óbito para que se conceda pós-mortem, esse requisito pode ser relativizado nos casos em que restar comprovado de maneira inequívoca o desejo do falecido em adotar, bem como uma relação socioafetiva entre eles. Adoção tardia
é a adoção de criança que tenha mais de 2 anos de idade. A adoção unilateral é aquela modalidade de adoção pelo qual um novo cônjuge ou companheiro adota o filho do outro, formando-se, consequentemente, um novo vínculo jurídico familiar. A adoção unilateral ocorre quando consta no registro de nascimento do adotando o nome de apenas um dos pais, competindo a ele a autorização da adoção pelo novo companheiro, ou quando, não obstante o adotando tenha sido registrado por ambos os pais, um deles decai do poder familiar, ou ainda, no caso de falecimento de um dos pais do adotando, o companheiro ou cônjuge do genitor sobrevivo pode adotar o filho.